Muita paz, minha gente, para todos nós. Eu quero agradecer o convite sempre tão afetuoso dos amigos aqui do GEAM e contar com a colaboração das forças do bem para que a nossa fala seja esclarecedora e agradável para todos vocês. A ética, como disciplina da filosofia, admite 3 tipos de ações humanas. Primeiro, as ações eticamente neutras. São aquelas ações que não interferem no bem-estar de outras pessoas. São ações que não geram consequências moralmente relevantes. Saio de minha casa, vou à padaria, compro um pacote de biscoito, pago no caixa, retorno para minha casa. Esta é uma ação eticamente neutra, ou seja, amoral. Segundo, as ações eticamente reprováveis. São aquelas ações humanas que interferem negativamente no bem-estar de outras pessoas, aumentando a sua dor, reduzindo o seu prazer, criando-lhe dificuldade, não reconhecendo os seus direitos, não identificando o seu valor como ser humano, causando-lhe qualquer tipo de prejuízo. Voltando ao exemplo anterior, vou à padaria, compro um pacote de biscoito, mas ao pagar no caixa, percebo que recebi um troco maior do que deveria. Eu ignoro o fato e retorno para minha casa como se nada houvesse acontecido. Essa é uma ação eticamente reprovável, porque gerei prejuízo em outra pessoa. A psicologia tem denominado a esse tipo de ação de comportamento antissocial. Portanto, comportamento antissocial é toda ação humana que causa dano, seja físico ou psicológico, em outra pessoa. A ética espírita, que na verdade é uma manifestação da ética cristã, ela vai se diferenciar da ética filosófica por pelo menos 2 motivos. Primeiro, a ética espírita admite que nós podemos prejudicar outras pessoas não apenas na dimensão da ação e da fala, mas também no campo do pensamento, daquilo que pensamos e dos sentimentos que cultivamos. Diferente da ética da psicologia e até mesmo de algumas religiões como o judaísmo. Para os judeus, não há infração da lei de Deus em cultivar mentalmente o pensamento. Desejar o mal, pensar no mal, para o judaísmo, não configura uma falha ética, porque eles não entendem que o fato de pensar pode atingir o outro e prejudicá-lo. Jesus também, nesse particular, foi revolucionário, porque Jesus apresentou o conceito de pecado pelo pensamento. Mas coube a Allan Kardec explicar e desenvolver essa ideia. Nós aprendemos com Allan Kardec que o ato de pensar é um ato de criar. Quando nós pensamos alguma coisa, nós produzimos um tipo de energia que Allan Kardec chamou de fluido espiritual. Essa energia tem qualidade própria, natureza própria e direção própria. E é canalizado rumo àquele a quem esse pensamento foi direcionado. Kardec vai usar a expressão telegrafia espiritual, ou eletricidade espiritual, como sendo essas correntes mentais que nós geramos pelo ato de pensar e que espalhamos em torno de nossa personalidade e direcionamos rumo àqueles a quem foram direcionadas. A ética espírita, portanto, ela se dá também no campo mental e bidimensional, porque nós podemos prejudicar seres até mesmo já desencarnados. E essa é uma reflexão que poucas vezes fazemos. Nós estudamos muito como os espíritos interferem em nossa vida, mas nós também precisamos entender que nós muitas vezes interferimos no bem-estar dos espíritos, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela atitude mental que construímos em relação a eles, para o mal e para o bem. Um colega médico radicado em São Paulo, de nome Lúcio Rodrigues, ele me contou um fato que se deu quando ele ainda era estudante de medicina, que é muito ilustrativo.
O Lúcio, à época, no último ano da faculdade, assumiu um plantão em uma clínica psiquiátrica, a Casa de Saúde Esperança. Eram nas noites de sexta-feira. E ele, um jovem, plenamente integrado no movimento espírita, de um grande ideal cristão, ele decidiu, no início do plantão, às 7 horas da noite, fazer uma reflexão mental para os doentes. Ele então ia para o quarto dos médicos, lia mentalmente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, meditava alguns instantes sobre a lição e fazia uma prece. Mas ele não disse isso a ninguém. Alguns meses depois, ele está numa reunião de intercâmbio mediúnico na Fundação Espírita Allan Kardec, a FEAC, onde ele estava vinculado à época, quando manifesta-se um espírito enfurecido. A entidade volta-se para ele e diz assim: quando é que você vai parar com essas carolices todas? Nós já estamos cansados de tanta tolice. Ninguém estava entendendo nada. O dirigente começou a abordagem ao espírito e lá para frente foi esclarecido. Os espíritos bons vinculados àquele hospital instalaram uma espécie de aparelhagem de som que captava os pensamentos do Lúcio e os espalhava por toda a ambiência espiritual do hospital. Naquela sexta-feira, às 7 horas da noite, quando ele meditava no bem, todos os espíritos vinculados aos pacientes ouviam tudo aquilo que ele estava pensando. E muitos espíritos, já tocados por aquela mensagem, já estavam gerando uma maneira diferente de encarar a vida, dispostos a se afastar do processo obsessivo. E isso estava incomodando os dirigentes espirituais do mal, domiciliados naquele nosocômio. Mas existe uma segunda diferença entre a ética espírita e a ética filosófica. É no seu alcance, na sua abrangência, particularmente no que se refere aos equívocos da vida afetiva. Aquilo que Emmanuel denominou de contravenção da lei do amor. Nós observamos uma certa complacência da filosofia e até mesmo da psicologia com os chamados erros do amor, os descompromissos da esfera afetiva, a desconsideração por aquele parceiro que acredita em nós, que investe em nós. A gente vê, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde mental mais atormentados que os próprios pacientes, minorando a gravidade do ato, quando não incentivando-os a tomar atitudes que são contrárias à lei de amor e que vão ferir profundamente corações sinceros que acreditavam nele, que confiavam nele. E outro dia eu vi uma cena, uma novela da Globo, que me chamou a atenção. Eram duas moças que dialogavam. Uma delas era uma jovem viúva que estava encantada pelo melhor amigo do marido morto. Só que o amigo era casado, tinha filhos. E ela encantada, já investindo num relacionamento, e o rapaz também já mostrando um certo interesse, quando a amiga dela, num momento de lucidez, são raros, né? Momentos de lucidez nas novelas, e ela volta e diz assim: mas fulaninha, ele é casado, tem filhos, você vai destruir um lar? E ela então volta-se com uma pérola típica dos autores da Globo: mas você não acha que eu tenho o direito de viver um grande amor? Eu já sei onde vai terminar isso, porque em novela de Globo eles estão sempre do lado errado. Mas quantas vezes nós temos nos valido dessa palavra e desse conceito direito para justificar os nossos erros? Aliás, só se pensa nisso. Direitos. Eu exijo os meus direitos. Eu quero os meus direitos. Eu estou procurando uma instituição dos deveres humanos. Eu estou procurando alguém que diga: eu exijo os meus deveres. Dever é para os outros. Obrigação é para os outros. Um cidadão alcoolizado, dirigindo em alta velocidade, bate no meu carro com meus filhos pequenos atrás. Sai em alta velocidade, atinge outro veículo e vai se espatifar num poste lá na frente. A polícia que o perseguia o cerca, ele sai do carro. O que é que diz para o policial? Eu conheço os meus direitos, mas deveres não conhece nada. Nós temos sim
o direito de viver um grande amor, mas temos o dever de respeitar relacionamentos previamente estabelecidos. Porque ninguém vai construir a sua felicidade em cima da infelicidade alheia. E a gente tem que trabalhar esse tema porque a questão é grave e é extremamente prevalente. É aquele cidadão que já viveu 3/4 partes da vida, que já está mais na hora de fazer curso bíblico e grupo de oração, e que descobre que achou a sua alma gêmea depois de velho. Era novinha, era bonitinha, cheirosinha, né? Ninguém descobre a alma gêmea numa senhora distinta, respeitável, culta, não. A alma gêmea é sempre um brotinho. E aí ele quer abandonar a família, largar para lá os filhos, para viver uma aventura. Ou então é a jovenzinha que está enamorada do rapaz casado, do rapaz que já tem um compromisso. Todo mundo na família dá conselho, a tia fala, a mãe fala: fulaninha, você é tão jovem, busca um rapaz da sua idade, alguém que não tem compromisso. E ela vem: mas tia, é ele que eu amo, tia. Mamãe, ele é o homem da minha vida. Se ama realmente, não vai querer desgraçar a vida do outro e comprometê-lo moralmente. Se ama realmente, vai aguardar o momento propício para viver esse amor. Porque existe reencarnação, minha gente. O que a gente não conseguir viver hoje, vive depois. Ora, e passa rápido demais uma reencarnação. Aí faz o seguinte, combina lá em cima, não é? Vão combinar, eles vão se encontrar jovenzinhos, vão namorar, vão ficar noivos. Vai ser uma maravilha, não vai prejudicar ninguém, lesar o sentimento de ninguém, deixar a criança sem pai, nada. Vai ser tudo feito direitinho, da maneira que tem que ser construído. Lembra, Emmanuel, o melhor livro espírita sobre sexualidade, Vida e Sexo, que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor. E segundo essa lei, tudo que nós dermos a outro, no campo do afeto, outro nos dará. Porque o castigo da amante é esse. Na outra, volta como esposa. Porque aí ele vai fazer com ela a mesma coisa que fez com a outra. Lembram os espíritos superiores que têm se comunicado através de Chico. A questão sexual é das mais graves a qual tem se deparado o espírito na atual fase evolutiva em que nós estamos. Lembram que muitos espíritos lúcidos, sensíveis, cultos, intelectualizados, têm ainda se mantido em reencarnações expiatórias por uma usança desequilibrada do sexo, por um sexo comprometido, por um sexo que gera sofrimento. Certa feita eu havia terminado uma palestra sobre sexualidade e um cidadão pediu para conversar comigo. É um cidadão muito bem posto, mais ou menos 50 anos, e nós fomos conversar. Ele se apresentou, ele era professor da universidade, casado, tinha 3 filhos, era espírita, era do centro, médico do centro, participava de grupos de estudo. E ele queria saber de mim se realmente essa questão da sexualidade era assim tão importante. Porque ele se considerava uma pessoa plenamente integrada no pensamento cristão. Ele me disse: eu sou excelente pai, eu sou um bom professor da universidade, sou homenageado todo ano, aqui no centro não falto. Mas eu tenho uma coisinha aí, ele me disse, apesar de casado, sempre tive as minhas namoradas. Ele queria saber se isso realmente era importante do ponto de vista espiritual, na medida que ele era muito correto em tudo mais. Deu azar de conversar comigo. Se fosse com outro, eu virei e disse assim: meu amigo, me diga uma coisa, o senhor faz muito esforço para ser bom pai? Ele disse: não faço esforço, amo meus filhos, é natural em mim essa relação. Eu perguntei: o senhor faz muito esforço para ser bom professor na universidade, né? Admirado por seus alunos? Não. O magistério é a minha paixão, eu não faço esforço, eu faço por prazer, porque eu gosto. Eu voltei a carga: o senhor faz muito esforço para ser um espírita dedicado, né? Responsável, estudioso? Não. O espiritismo foi a luz que veio iluminar a minha vida, eu não faço esforço algum. Eu voltei e disse: é pena
mas o Senhor está perdendo a sua encarnação. Ele levou um susto. Mas como perdendo a minha encarnação, se eu sou bom em tantas coisas? Eu disse, naquelas coisas que não exigem do Senhor esforço. A única que exige do Senhor luta íntima, continência e autocontrole, o Senhor está perdendo. Porque aquilo que nós fazemos que é fácil, que é espontâneo, que é natural, que dá prazer, minha gente, é luta do passado. Isso já foi resolvido. O difícil é que é o desafio de hoje. O que vem de dentro, o que vem com sangue, o que vem com suor, essa é a luta de hoje. Esse é o desafio de hoje. E Jesus mostrou isso na passagem do moço rico, que aparentemente é difícil de compreender. Um jovem que é dito muito rico procura Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? Jesus dá uma resposta acadêmica: faça o que está escrito no texto. Não matar, não roubar, não desejar a mulher alheia, é isso. Ele diz assim: não, mas Senhor, isso eu já faço. Eu faço desde a minha juventude. O cara era bamba, né? Já faço isso tudo. O que mais eu preciso fazer? Aí Jesus auscultou, identificou as necessidades profundas daquele espírito e disse: bom, já que você já faz tudo isso, só lhe falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. E diz o texto que, como ele era muito rico, ó, tirou o time de campo. E a gente fica pensando assim: mas essa de Jesus foi de lascar, hein? Que maldade, coitadinho, dá o dinheiro dele todo para o pobre. Primeiro não ia resolver o problema da pobreza, porque eles iam gastar o dinheiro e continuar pobre. E aumentar o número de pobres, mais um ele, né? Na verdade, o que Jesus quis mostrar para ele era onde estava o problema dele. Porque ele achava que ele tinha resolvido tudo. Jesus bom, então vamos tocar no cerne do problema. Vamos buscar a dificuldade. Dificuldade qual é? A vida boa, o apego às coisas prazerosas, o poder, o dinheiro. Isso ele não tinha vencido. E Jesus teve que lhe mostrar. Mas voltando ao nosso tema central, 3 são as ações humanas segundo a ética. Primeiro, as ações neutras. Não interferem no bem-estar de outro. Segundo, as ações eticamente reprováveis. Prejudicam alguém. Geram algum tipo de dano físico ou psicológico em outra pessoa. E finalmente, terceiro, as ações eticamente recomendáveis, aprováveis. São as ações humanas que interferem positivamente no bem-estar de outras pessoas, diminuindo a sua dor, aumentando o seu prazer, reconhecendo o seu valor, preocupando-se com o seu bem-estar. Voltando ao nosso exemplo anterior, saio de minha casa, vou à padaria e no momento de pegar o pacote percebo que a jovenzinha atrás do balcão tem os olhos vermelhos, demonstra um semblante de tristeza, não está bem. E eu então pergunto: algum problema? Posso ajudar? O que está havendo? Ela fica feliz porque alguém demonstrou interesse pelo seu sofrimento, agradece e diz: não, tudo bem, vai passar. E eu insisto: se precisar, conte comigo, pago no caixa e retorno para a minha casa. Essa é uma ação eticamente recomendável. A psicologia denomina esse tipo de ação de comportamento pró-social. Comportamento pró-social é toda a ação humana que contribui no bem-estar de outras pessoas. Embora essa expressão seja recente, o conceito em si é milenar. Paulo iria se referir a esse comportamento, empregando a palavra grega ágape, que pode ser traduzida como amor, mas um amor que transcende tudo aquilo que nós conhecemos. Não é um amor estético, nem romântico, nem um amor de pai, nem um amor de filho, nem um amor entre amigos, um amor que não se justifica, que não espera em troca, um amor que é capaz até mesmo de amar os inimigos. A Vulgata, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, traduziu a palavra ágape pela palavra caritas. Caritas, aquilo que é caro, aquilo que é nobre, aquilo que dá valor. E caritas chegou até nós com a palavra caridade. Uma palavra ou um conceito que tem sofrendo um certo desgaste.
Por que excessivamente vinculado à esmola, à ajuda material, à filantropia? Que muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalha, porque mantém muitas pessoas na inércia reencarnatória, estimulando a preguiça e a indolência. Mas Allan Kardec, quando se apropriou da palavra caridade, deu a ela uma conotação muito mais profunda. Kardec usou a palavra caridade como sendo a soma das nobres atitudes humanas. Quando pergunta no Livro dos Espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes humanas, eles disseram: a sublimidade da virtude está na renúncia do interesse pessoal em benefício do outro. Trata-se da mais desinteressada caridade. E Kardec vai fazer uma ponte entre o comportamento de ajuda e a ação da utilidade. Porque vai dizer no Livro dos Espíritos: ser bom é ser útil. Ser bom é reconhecer a dificuldade do outro e se mobilizar em direção a ele. E nós vamos ver que, embora esse comportamento de ajuda seja típico da nossa espécie, Homo sapiens, ele já está presente de uma forma primitiva, de uma forma biológica mesmo, em espécies mais simples que a nossa. Seres unicelulares, como as bactérias, por exemplo, quando o meio em que elas estão sofre uma modificação qualquer, falta oxigênio, nutrientes, baixa umidade, cada uma delas sofre modificações no seu metabolismo, renunciando à própria divisão em benefício da coletividade. Os insetos sociais, as formigas, os cupins, as abelhas, nós vamos ver esse comportamento pró-social em germe, onde as operárias são capazes de renunciar ao imperativo da evolução, que é a própria reprodução, em benefício da coletividade. Nos primatas mais próximos de nós, o comportamento social já é verificado. Uma experiência com macaquinhos rezos, deixaram os macaquinhos com fome, eles mostraram que se tocasse determinada alavanca, vinha alimento. Mas perceberam que ao tocar aquela alavanca, um outro macaco que dividia com ele a jaula, recebia um choque elétrico, pois os macaquinhos ficaram com fome, para não desencadear no companheiro da cela um sofrimento desse tipo. Entre os chimpanzés é óbvio o comportamento de ajuda. Na internet há muitos filmes mostrando, quando eles se deparam com o companheiro da tribo enfermo, eles vão, fazem massagem, tocam com carinho, carregam nas costas em direção do grupo. Mas é na espécie humana em que o comportamento de ajuda é mais evidente. Porque a nossa espécie é uma espécie extraordinariamente social. E nós estamos vendo isso com a tecnologia de informação. Eu saio muito cedo para trabalhar, antes de 7 horas. Caminho grande parte da Avenida Rio Branco e vou observando as pessoas antes de 7 da manhã. Um já está com fone de ouvido, falando sozinho. Não está falando sozinho, não é? O outro já mandando as mensagens, respondendo as mensagens, o outro no celular, já naquele entusiasmo todo. E outro dia eu fiquei pensando assim: se um cidadão do século XX, no começo do século XX, se materializasse ali na Rio Branco e fosse caminhando comigo e observando as pessoas, eu acho que a primeira pergunta que ele me faria é essa: o que essas pessoas fazem com essas maquininhas? E a minha resposta seria: interagem. Numa espécie tão social como a nossa, a interação é necessária à sobrevivência. E nessa interação eu preciso que você esteja bem, para que eu fique bem. Se eu estou bem, você ficará melhor. Esse é o paradigma número 1 da psicologia positiva, que é o ramo da psicologia que estuda as virtudes. O bem que eu faço me faz muito bem. O nosso cérebro construiu circuitos que inundam o sistema do prazer com dopamina, o neurotransmissor. Quando nós fazemos alguma coisa boa, nosso cérebro é ativado, a área do prazer recebe esse neurotransmissor. Isso nos faz bem, isso nos deixa no estado de graça, isso gera em nós um encantamento todo particular. Um estudo mostrou médicos que recebem no início da consulta do seu paciente um mimozinho, umas balinhas, um chocolate, desenvolvem um raciocínio clínico melhor e tecem uma conduta terapêutica mais apropriada. Pensem nisso na sua próxima consulta com o seu médico.
E eu conversando outro dia com a minha mãe me disse algo que nos faz meditar. Minha mãe é uma senhora de 81 anos. Ela se iniciou no trabalho espírita aos 12 anos de idade, fazendo campanha do quilo e reuniões de mocidade. Nesses 70 anos, nunca minha mãe se afastou da atividade espírita. Foi de tudo no centro, de presidente a trabalhadora social, passista, médium, dirigente de todas as reuniões possíveis. Eu era menino, me lembro de minha mãe numa máquina de costura até madrugada, fazendo enxovalzinho para as estantes, trabalhando para o Natal dos pobres. Mas outro dia eu conversava com ela me disse assim: Ricardo, está acontecendo comigo uma coisa muito estranha. Eu disse: o que é, minha mãe? Eu estou cada vez melhor. Eu escuto o contrário dos meus doentes. Doutor, eu estou cada vez pior. Ela me disse: eu estou cada vez melhor. E a gente tem que pensar seriamente na força do bem, como um retorno no bem que chega para nós. Há estudos mostrando que o bem na espécie humana é inato, ou seja, já vem pronto. Estudos com bebês têm mostrado que antes dos 2 anos, ou seja, antes da socialização, a criança já traz um instinto de justiça, um impulso altruísta e uma tendência para o bem. Um psicólogo canadense norte-americano de nome Paul Bloom, há 30 anos só estuda isso, psicologia de bebês, e publicou um livro recentemente onde retrata grande parte dos seus estudos. O livro se chama O que nos faz bons ou maus. Em um estudo ele mostra um bebê de 1 ano que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ele assistiu a um teatro de fantoche, que era o seguinte: havia um fantoche do centro, que jogava a bola para o fantoche da direita, devolvia para ele, jogava a bola para o fantoche da direita, devolvia para ele. Aí apareceu um outro fantoche da esquerda e pediu para brincar. O fantoche do centro joga a bola para ele, só que ele pega a bola e vai-se embora. Ao final apresentaram para bebês de 1 ano os 3 fantoches. Um deles se aproximou do fantoche da esquerda, do fujão, e deu-lhe um tapinha na cabeça. No outro estudo, bebês de 9 meses foram apresentados a um filme onde havia 3 personagens: um círculo, um triângulo e um quadrado, todos com olhos muito vivos. A história era a seguinte: o círculo tentava subir um morrinho, mas não estava conseguindo. Aí aparece o triângulo generoso e começa a ajudar o círculo a subir. E quando já estão quase lá em cima, aparece o quadrado malvado e empurra os 2 lá embaixo. Ao final, eles oferecem aos bebês de 9 meses 3 bonecos. Um com a forma de um círculo, outro do triângulo e do quadrado. E pede que eles escolham um. Todos escolheram brincar com o triângulo bondoso. Experiências com crianças de 2 anos mostra esse impulso altruísta. O professor Bloom fez o seguinte: colocou crianças brincando numa sala e ele chegava cheio de caixas e fingia que não estava conseguindo abrir a porta para sair. Metade das crianças se levantavam, iam até lá e abriam a porta para ele. E o notável, ele observou: crianças não se afastam de quem está sofrendo. Pelo contrário, ficam juntas, dão tapinha nas costas, fazem gracinha para distrair o bebê chorão. E o mais notável, não se observa comportamento racista em crianças pequenas. O comportamento racista é identificado por volta de 6 anos, ou seja, resultado da péssima criação, influência do lar, da família, da escola e da sociedade. As crianças pequenas rejeitam o estranho, e é natural. Durante mais de 100 mil anos, nós, espíritos vinculados ao planeta, vivemos no Paleolítico, formávamos tribos de 50 pessoas. A nossa tribo era a nossa salvaguarda, o de fora nos ameaçava. Nós construímos uma psicologia tribal, o que conta é a nossa tribo, é a nossa grupo. É natural que a criança tenha isso muito vivo, mas independe de cor de pele. Se ela é apresentada a indivíduos de todas as etnias, não os rejeitam. E mesmo as crianças maiores, os estudos norte-americanos mostraram que aquelas que desenvolvem um comportamento racista são as que estudam em colégios homogêneos, ou seja, que só tem uma etnia.
As crianças norte-americanas que frequentam escolas heterogêneas, onde frequentam indivíduos de várias etnias, raramente desenvolvem um comportamento racista. Ou seja, para vencer o preconceito, ocupar o mesmo espaço, dividir as preocupações, compartilhar os problemas, trabalhar juntos na solução de um problema. Jesus disse isso naquela frase: se alguém lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Jesus já mostrava a importância de uma convivência maior, para que as diferenças, desigualdades, serão paulatinamente diluídas. A convivência mais íntima com aquelas pessoas que geram em nós algum grau de dificuldade, de mal-estar. Porque convivendo um pouco mais, nós vamos conhecê-lo mais intimamente, estereótipos vão ser destruídos, nós vamos perceber que às vezes ele não era aquela pessoa que nós imaginávamos, nós vamos dar tempo a ele de mostrar um mundo que nós não conhecíamos, e às vezes é uma estratégia que eu uso com os meus pacientes mais difíceis. Não os pacientes difíceis tecnicamente, mas os pacientes difíceis emocionalmente. Porque emoção é como vírus, é altamente contagiosa. Determinados indivíduos podem passar para nós as suas emoções e nos desestruturam e a gente não consegue ajudar ninguém. Muitas vezes aqueles pacientes difíceis, queixosos, excessivamente pessimistas, eu peço a eles que falem um pouquinho da sua história, um pouquinho mais da sua vida. Nós vamos ver histórias tão tristes, de pessoas que foram tão minoradas, humilhadas, destratadas, traídas, abandonadas, e a gente começa a entender porque muitas pessoas têm as reações que têm, pela história que tiveram, ou convivendo mais tempo com elas vão poder nos conhecer melhor. E aquela impressão desagradável que tinham de nós, por estereótipos, por ouvir dizer, por falsas aparências, podem paulatinamente serem diluídas. Vou narrar uma experiência pessoal. Eu sou de uma família curiosa quanto ao número de parentela, porque o lado da minha mãe eram apenas 2 irmãs, a minha mãe e uma tia já desencarnada, 3 primos, viviam aqui na cidade de Guarani, muito próximos de nós. A família do meu pai, 11 irmãos, dezenas de primos, espalhados por esse Brasil todo. Era natural que a nossa convivência se desse com a irmã de minha mãe, minha tia, e com os primos tão próximos de nós e tão pouco numerosos. Mas, como acontece em toda a família, vinha aquelas chumeiras. Mas a família tutuca, só se preocupa com o Guarani, não liga pra gente, não nos visita, essa história que todo mundo conhece. Certa feita, há 30 anos, um sobrinho de meu pai ia se casar em Goiânia. Meu pai demonstrou interesse de ir, nós fomos, ele e minha mãe. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de estar com a família de meu pai mais intimamente, porque nós todos ficamos numa casa muito grande. E foi uma interação muito bonita. E eu resolvi me inteirar realmente, dedicar aqueles dias a conhecê-los, a conversar com os meus tios, a ser apresentado aos meus sobrinhos, momentos muito ricos afetivamente. E uma irmã de meu pai, a mais velha, a tia Lila, sempre foi tida pela família como uma alma generosa, mas sincera demais. Esse negócio de sinceridade demais não dá certo. E a tia Lila, cuidado com ela, porque ela fala mesmo, e aí desagrada, ofende, machuca. Então tinha de ser a fama muito boa, mas perigosa. E foi com ela que eu me inteirei mais profundamente. Descobri que ela tinha artrite reumatoide. Eu tinha terminado a minha residência médica, examinei-a, vi os seus remédios, conversei sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Foram momentos muito ricos. No último dia estávamos nos despedindo. Quando eu fui abraçá-la, ela me deu um abraço muito forte e me disse no ouvido assim: eu nunca gostei de você. Sincera mesmo. Eu nunca gostei de você. Achava você um rapaz pernóstico, arrogante, mas agora eu vi que eu estava enganado. Você é um cara legal. Se Jesus lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Hoje tem se estudado as motivações do comportamento de ajuda. O que nos move no íntimo
quando nós auxiliamos alguém. É claro que isso não é importante para quem recebe a ajuda. Quem recebe a ajuda quer se ajudar. Imagina agora se eu estou num aperto dos diabos, alguém vem me colaborar comigo, eu digo, pera lá, primeiro eu quero saber quais são as suas intenções. Não bate bem, não é? Mas essa reflexão é importante para quem socorre, pelo valor espiritual da ação. E é curioso que Allan Kardec, num texto publicado na Revista Espírita, denominado Uma Reconciliação pelo Espiritismo, vai apresentar a caridade como um espectro, como um contínuo, onde ele coloca em um extremo a simples esmola, expressão de Allan Kardec, simples esmola, e no outro extremo o amor aos inimigos, que Kardec considera o suprassumo da caridade, expressão de Allan Kardec. Nós então podemos colocar toda a ação nossa no bem num ponto nesse espectro, que vai de menor valor espiritual, a simples esmola, a de maior valor espiritual, quando se aproxima do amor aos inimigos. O que vai qualificar a nossa ação no bem são duas coisas. Primeiro, a dificuldade em fazê-la. Se fizermos com mais dificuldade, mais valor espiritual. Se fizermos mais facilmente, menos valor espiritual. E o segundo valor que vai qualificá-la é a motivação. O que se passou dentro de nós quando nós auxiliamos aquela pessoa? Existem 5 motivações fundamentais. A primeira, o comportamento de ajuda é interesseiro. Na verdade, eu estou ajudando você, mas eu estou esperando o que você vai fazer comigo depois. O bem que virá depois. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de prestígio, vão me elogiar, vão dizer que eu sou uma pessoa boa, vou fazer sucesso, ou até mesmo do ponto de vista afetivo. Quantos rapazes são excessivamente generosos para determinada mocinha? Na verdade, o que eles estão interessados é em outra coisa, não é? Na verdade, embora seja um comportamento de ajuda, porque alguém vai ser beneficiado, no fundo é manifestação do egoísmo. Numa segunda dimensão, um degrau à frente, o comportamento de ajuda ainda é interesseiro, mas nós estamos interessados não num retorno agora, material, mas estamos ajudando interessados num retorno que virá depois, espiritual. Ir para o céu, ser bem acolhido pelos bons espíritos, ir para uma boa colônia espiritual, ter um karma positivo na outra encarnação, ainda é manifestação do egoísmo, mas pelo menos tem uma conotação metafísica. Algumas pacientes minhas, pessoas mais simples, de uma certa idade, dizem assim: doutor Ricardo, rezo muito para o senhor, peço muito a Deus para lhe dar muita saúde, para o senhor continuar cuidando da gente. Aí eu digo para ela: você não está rezando para mim, não. Você está rezando é para você mesmo, é uma prece interesseira. Eu quero saber, depois que eu aposentar, se eu vou continuar recebendo essas orações. Avançando em nossas reflexões, há uma terceira motivação, as coisas começam a melhorar. A motivação pela empatia e pela compaixão. Empatia é sentir o que o outro sente, é sofrer com a sua dor. Compaixão é se mobilizar no sentido de reduzir essa dor. Nós então nos movemos no sentido de auxiliar aquele indivíduo, porque sentimos pena dele, nos compadecemos com a sua dificuldade, sentimos na nossa pele o que ele sente, e somos movidos por esse sentimento de compaixão e o socorremos. Atitude bela, nobre, bonito, denota desenvolvimento espiritual, mas ainda não é o ápice da virtude, porque está a reboque do sofrimento do outro. Não é uma ação que se desenvolve de forma genérica para todas as pessoas. Ela só se dá quando eu sinto pena do outro. Mas se eu não sinto pena, se eu não sou tocado, a ação não se dá. E temos que avançar um pouquinho mais para uma quarta motivação, quando eu auxilio por dever. Não é por interesse, não é por piedade, não é por compaixão. Eu ajudo porque sei que é o certo a ser feito.
Emmanuel define dever como a submissão que nos cabe a leis estabelecidas por Deus que tem como finalidade o nosso progresso. Eu tenho a consciência de que o certo é ajudar, então eu ajudo movido pela obrigação que eu me imponho. Bonito, nobre, significa que a pessoa está querendo avançar. A disciplina precede a espontaneidade. Será fazendo por obrigação que um dia nós faremos por motivação superior. E finalmente a quinta motivação, quando nós fazemos o bem movido por amor. Não é mais por dever, nem tampouco por compaixão, embora a compaixão possa estar presente, mas é por amor. Diz Emmanuel, a abnegação começa onde termina o dever. Se eu faço por obrigação, não faço por amor. Se eu já faço por amor, não faço mais por dever. O homem virtuoso não precisa agir como se fosse virtuoso. Ele simplesmente age. E é natural, e é espontâneo. O servir por amor, nas almas realmente nobres, se manifesta precocemente na vida delas. Chico Xavier tinha 17 anos, quando decidiu oferecer a sua vida a Jesus pelo trabalho espírita. Maria Teresa era uma jovenzinha, quando decidiu renunciar a todos os prazeres e alegrias da mocidade para dedicar-se ao sofredor. Albert Schweitzer, uma das maiores inteligências do século XX, comparada de Einstein, filósofo, teólogo, musicista, era muito jovem, quando vai visitar o pastor, e enquanto aguarda na sala da igreja, ele vê sobre a mesa uma revista, e na capa da revista, fotos de crianças africanas esquálidas, e uma frase: eles são teus irmãos, que fazes por eles? Naquele momento ele decidiu abandonar tudo, fazer medicina, e foi para a África, cuidar de bócio, de tuberculose, de hanseníase. Simone Weil, a grande mística cristã do século passado, que Alberto Camus considerou o maior espírito de sua geração, tinha 5 anos, quando decidiu parar de comer doce para dar o dinheiro da mesada para uma instituição que enviava meias para soldados franceses no fronte da Primeira Guerra. Com 20 anos ia para estações ferroviárias dar aula gratuitamente para os condutores de trem, inaugurando em 1931 aquilo que mais tarde seria considerado como uma educação popular. Nas suas férias escolares, Simone Weil ia para propriedades rurais, ajudar os camponeses, cuidar das vacas, plantar cebolas, colher beterrabas. Dormia no chão como eles e se alimentava como eles. E quando o dono da propriedade, preocupado com aquela jovenzinha franzina de uma família rica, seu pai era médico, um judeu tradicional, seu irmão seria um dos grandes matemáticos do século XX, André Velha. Mas quando o dono da propriedade, preocupado com aquela jovenzinha, lhe dava um bom pedaço de queijo, ela dizia: não posso. Há crianças passando fome na Indochina. Comer até se bastar é crime diante de uma multidão que passa fome. E um dia uma colega de turma, que se tornaria mais conhecida do que ela, Simone de Beauvoir. As duas entraram juntas na Sorbonne. Simone Weil foi a primeira colocada, Simone de Beauvoir a segunda. Mas Simone de Beauvoir, por volta de 1934, já engajada no movimento de empoderamento da mulher, cobra da colega uma atitude nesse sentido. Ela volta-se, olha a amiga de cima e baixo e diz: bem se vê que você nunca passou fome. Na verdade, Simone Weil já havia percebido que antes dos direitos humanos, existem os direitos animais. O direito de comer, beber água limpa, ter local para eliminar os dejetos, um espaço seguro para cuidar da cria. Isso, minha gente, é direito animal. Conta-se que Simone de Beauvoir não se ofendeu. Mais tarde escreveria que Simone Weil tinha um coração capaz de pulsar pelo universo inteiro. Nós estamos sendo convidados hoje pela doutrina espírita a assumirmos uma atividade que vale a pena. Nós estamos sendo convidados pela espiritualidade amiga que fala em nome de Jesus, a nos unirmos a milhares de indivíduos que já vêm se envolvendo no trabalho no bem. Mas que esse trabalho, minha gente, seja um trabalho que venha de dentro. Que seja a construção do bem dentro de nós,
o bem que nós materializamos lá fora. Porque muitos de nós, inclusive no nosso movimento espírita, temos feito uma caridade a atacado, uma caridade burocrática, sem sentir o que fazemos. Dei 5.000 passes no ano passado, atendemos 8.000 famílias no ano anterior, mas uma caridade não sentida, não vivida, a toque de caixa. Na verdade, nós precisamos sentir o que fazemos. Allan Kardec usou a expressão sentimento de caridade. É o que eu construo dentro de mim na ação generosa. E a gente vê isso no livro Voltei. Quando Frederico Figner, grande trabalhador espírita, vem a desencarnar, e logo após da sua recuperação vai socorrer alguns espíritos perturbados, na companhia de Bezerra de Menezes e outros espíritos de luz. E é um momento que ele está trabalhando no espírito obsessor, e o espírito malvado, espere para desequilibrá-lo, volta e diz assim: mas irmão Jafó, onde é a tua luz? E ele olha em torno de si e dá-se conta de que ele não tinha luz. Doutor Bezerra brilhava, irmão Andrade, ele não tinha luz. Mas como ele não tinha luz, se foi um belo trabalhador espírita. A história de Frederico Figner é uma das mais bonitas do século XX. Com 15 anos de idade, deixou a sua terra natal da Boêmia, hoje República Tcheca, e foi sozinho aos 15 anos tentar a vida na América. Lá trava contato com Thomas Alva Edison, que estava inventando uma penca de coisas, consegue ter um fonógrafo e vem para o Brasil, Belém do Pará, para tentar ganhar dinheiro. Não falava uma palavra de português. Monta uma mesinha na praça da cidade, coloca o fonógrafo e cobra um tostão, para que as pessoas gravem e ouçam a sua voz. Começa a ganhar dinheiro, circula pelas capitais do Nordeste, vem para o Rio, monta uma lojinha, depois outra, depois a famosa Casa Edison, na Rua do Ouvidor, uma loja famosa que vendia mimeógrafo, máquina de escrever, refrigeradores, uma filial em São Paulo, torna-se um homem imensamente rico. Monta a Odeon, a primeira gravadora de disco do Brasil, que lhe deu muito prestígio entre a classe de artistas. Mas esse homem extremamente rico era uma alma generosa. Foi ele quem doou o terreno para a construção do Retiro dos Artistas. Em 1918, na gripe espanhola, ofereceu a sua mansão no Flamengo e a transformou num hospital de campanha com 14 leitos. Quando Ivone Pereira monta um receituário mediúnico e pede uma ajudinha, ele manda tantos remédios para Ivone que ela não tinha onde guardar os medicamentos. Esse homem ia à Federação Espírita Brasileira todos os dias aplicar passe. Mas não tinha luz. Como esse homem não tinha luz? Ele próprio, no decorrer do livro, vai dizer: ele fazia um bem a toque de caixa, era atacado, ajudava muito lá fora, mas não construiu dentro de si esse sentimento de caridade. Ele não se enriquecia por dentro com esse encantamento do bem, esse estado de graça. Ele não vivia o bem que fazia na sua intimidade, porque a caridade precisa ser no varejo, um de cada vez, sentindo aquilo que nós fazemos, dando significado profundo à nossa ação. Aí sim, nós estaremos não apenas adquirindo créditos, mas estaremos empreendendo em nós um crescimento espiritual real. Escreveu o espírito André Luiz no livro Coragem: este é o seu melhor tempo. O tempo de hoje, André se refere a nós, seus leitores. Ele está dizendo que esse é o nosso melhor tempo. Esse é o nosso melhor momento reencarnatório. Minha gente, ninguém tenha dúvida, nós nunca tivemos uma encarnação como esta, com tantas informações. Nós temos acesso à realidade essencial sobre nós mesmos, que a maioria das pessoas só as terá depois da morte, e algumas nem depois da morte. Quantas oportunidades nos são oferecidas, uma casa como essa, que nos abre a possibilidade do trabalho, quantas pessoas boas do nosso lado, quantos exemplos a serem seguidos. Marchar rumo a essa finalidade essencial, nos associarmos a essas pessoas que já vestiram a camisa da fraternidade, é a opção de cada um de nós, porque o progresso é sempre pessoal, único e intransferível. Um forte abraço a todos.